Olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de convidar aqueles que não são inscritos a se inscreverem. Ativa aí as notificações, que assim você, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber as notificações. Nós temos as lives também, nós temos também o nosso Instagram, que é Neuza Batista Oficial. Quando eu falo nosso é porque não é só meu, vocês todos participam, vocês todos fazem parte do meu canal e do meu Instagram. Eu sou muito grata por isso e eu queria assim convidar cada um de vocês a estarem sempre presentes aqui comigo, tá bom? Deixa aquela curtida no vídeo, que hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente vem me perguntando. Eu tenho um vídeo que falo sobre pílula, sobre pílula do dia seguinte, sobre a ação das pílulas com o anticoncepcional com o antibiótico, e aí eu explico, né, algumas interações. E nesses vídeos eu tenho tido muitas perguntas, e aí vem as dúvidas de como que se toma uma pílula, como que é a forma correta e se esquecer. Então hoje o nosso foco nós vamos falar sobre se eu esquecer a pílula, o que eu faço? Por quê? Porque, gente, é uma coisa tão normal, às vezes a gente passa o dia e esquece. E pílula é uma coisa que você tem a preocupação, né? Se você não quer aí uma gravidez antecipada, se você não está se programando para isso, quando acontece isso a gente fica meio sem chão. Então aqui eu vou ensinar vocês, vou explicar, vou dar algumas dicas que vocês podem aí depois ir discutindo e perguntando e eu vou tirando as dúvidas para vocês, tá bom? Vamos começar então, vamos falar sobre esse ponto que é tão assim importante para as mulheres, que é a pílula, o anticoncepcional, que a gente toma todos os dias. Então o que acontece? Se você esquecer, né, o primeiro ponto, quando a gente esquece a pílula, por exemplo, se você toma todos os dias às 10 da manhã, e quando você vai se lembrar, você fala, poxa, eu esqueci completamente, já é 4, 5 da tarde. Você nunca deve deixar para tomar essa pílula depois, no próximo dia. Ou simplesmente tomar 2 no próximo dia. Porque o que acontece? Primeiro, você precisa tomar assim que você lembrar. Então, primeira coisa que você vai fazer, esqueceu a pílula das 10 da manhã, isso é um exemplo, porque tem gente que toma ao meio-dia, tem gente que toma à noite. Esqueceu o teu horário, assim que você lembrar, você já toma a sua pílula. Independente, você vai lá e toma. Se faz 4, 5, 6 horas, o que não pode passar são de 12 horas, nunca deve passar. Porque o que acontece? Quando vira o próximo período, né, esse tempo máximo de 12 horas de atraso, ele tem um pico hormonal que já provoca a ovulação. Então o que acontece? Depois de 12 horas, quando entra nesse pico hormonal, você entra em ovulação. Quando você entra na ovulação, você tem risco de engravidar. Você já está ovulando, porque o teu organismo entende que você parou de tomar a pílula, porque já fazem mais de 12 horas. Então esse é o período máximo que a gente tem de esquecimento. Então esqueceu, passou 2, 3 horas, já toma, não tem problema, desde que no dia seguinte, no próximo dia, você tome ela no mesmo horário. Então, por exemplo, não importa se você tomou hoje às 15 e o teu horário de tomar é às 10 da manhã, você vai tomar no outro dia às 10 da manhã, você não vai tomar às 15. Porque você tem que ter um horário certo, um horário regular. Vou dar uma outra dica, que é você colocar o seu celular para programar esse horário. Se você programa o horário da pílula para estar sempre tomando no mesmo horário, você não vai correr risco. Ou você toma à noite, ou você toma logo que acordar. Também são algumas dicas que facilitam, né, que impedem aí de esquecer, porque é comum esquecer. Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é quando você passa dessas 12 horas e você entra em período de ovulação, que você corre o risco de engravidar, é uma coisa normal, ainda mais se você estiver no início da cartela.
Quando a pílula, sabe, a primeira cartela, porque tem pílulas que são 3 cartelas, tem umas de ciclo que elas são separadas, tem umas que são mais propícias no período fértil, então vai depender muito da marca e do tipo de pílula que você toma. Quando você for procurar o seu médico para tomar a pílula a primeira vez, você tem que se orientar direitinho para saber o seu ciclo, porque cada pessoa tem um ciclo. Então, por exemplo, uma pílula que é boa para mim, normalmente pode não ser boa para você. Uma pílula, muitas vezes, que tem ali o estrogênio e tudo mais, ele pode ali dar um problema sério de espinha, por exemplo, ou pode me fazer mal. Então eu preciso ter uma orientação médica para tomar a pílula corretamente. Tem pessoas que têm o ciclo de 28 dias, tem pessoas que têm o ciclo de 30 dias. Então isso também influencia bastante. Então a melhor forma é, primeiramente, procurar um médico. Você pode ir numa UBS, né, no postinho de saúde, faz ali a sua consulta para tomar a pílula corretamente. A partir daí, você toma a tua pílula no mesmo horário todos os dias. Tem que respeitar o horário. Isso faz parte. Não tem jeito. Se esquecer, tem que usar o preservativo. Também não tem jeito. Porque se você esquece e passa de 12 horas, você vai precisar usar preservativo durante uma semana. Não vai falar para mim, eu só vou usar uma vez, 2 vezes. Não. Teve relação durante aquele período de uma semana, você tem que usar preservativo para você não correr o risco de engravidar. Porque tem o tempo da ovulação, tem o tempo do período fértil, tem o tempo para você voltar à tomada da pílula novamente. Então, por todo esse período, a gente tem que tomar cuidado durante uma semana, sim. Se você simplesmente esqueceu ali por 4, 5 horas, pelo menos no dia seguinte você toma aí um cuidado extra. E se tiver algum tipo de relação, pode também usar o preservativo para garantir que não aconteça nada, tá bom? Então essas são as dicas relacionadas à pílula. Se alguém tiver mais alguma dica, pode perguntar, pode confirmar depois comigo e aí mandando as sugestões e perguntas, que vai ser um prazer enorme, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijo bem grande, fiquem com Deus e se cuidem sempre!